sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hoje deu certo que no penúltimo sábado desse mês de novembro, nós vamos ler o penúltimo capítulo do livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 12. Glória a Deus. Pela graça de Deus, no próximo sábado, que será o último sábado desse mês de novembro, nós estaremos encerrando, por hora, as nossas meditações no livro de Neemias. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos ler este capítulo, né? Você já notou que no livro de Neemias, esse capítulo aqui tem 47 versículos. Você já notou que tem muitos nomes, né? Muitos nomes registrados aqui nesse livro. Mas mesmo quando nós estamos lendo uma lista de nomes, por eles estarem aqui, eles são palavra de Deus. E Deus opera em nós conforme o poder da sua palavra, o poder do seu evangelho. Aleluia, evangelho que tem poder de salvação. E se tem poder de salvação, é poder de libertação, é poder de cura, é poder de purificação, é poder de santificação. Somos santificados na palavra do Senhor, porque essa palavra é Jesus. Aleluia. E a razão do livro de Neemias ter todos esses nomes, né, em cada capítulo é cheio de nomes, porque esses registros eram lidos frequentemente, né, como se fosse uma espécie de chamada que se faz às pessoas que retornaram, os judeus que retornaram da Babilônia naquela época, para que os seus livros genealógicos pudessem então dar a eles continuidade na história, já que a história deles ficou suspensa por 70 anos, enquanto estavam no cativeiro babilônico. Muito bem. Então vamos ler juntos, né, em oração, e depois dessa leitura, vamos estar orando ao nosso Deus, invocando o seu glorioso nome. Neemias 12. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus filhos, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliacibe, Eliacibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Harim, Adna,
de Meraiote, Reucai, de Ido, Zacarias, de Ginetom, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamin e de Moadias, Piltai, de Bilgá, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Rassabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliacibe, foram inscritos como cabeças de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliacibe. Foram, pois, chefes dos levitas Rassabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles, eles estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda dos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo, e após eles ia Roçaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Hananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros
pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias iam com trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Aleluia! Glória a Deus! Nesse penúltimo capítulo que nós lemos do livro de Neemias, nós vamos abordar esse tema. Repita depois de mim: a alegria dos justos. Glória a Deus. Primeiro, uma palavrinha de quem a Bíblia chama de justos. A priori, olhando Deus para a terra, ele não vê um justo sequer. Por quê? Romanos 3:23 é a resposta. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou em outra tradução, destituídos foram da glória de Deus. Todos os homens vêm ao mundo em estado de injustiça diante de Deus, porque todos vêm ao mundo em pecado. Como Davi descreveu no Salmo 51, versículo 5, eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. A realidade de Davi é a realidade de todos os seres humanos após a entrada do pecado na humanidade, na origem da humanidade, através do primeiro casal, Adão e Eva. Por isso esse pecado se chama pecado original. Todos já vêm ao mundo em estado de pecado. São duas coisas diferentes, mas que fazem parte do mesmo elemento de iniquidade. Estado de pecado é diferente de atos de pecado. Estado de pecado no singular é diferente de atos de pecado no plural. É importante dizer isso porque até hoje muitos crentes, muito mais quem não é crente, mas até os crentes ainda pensam que pecado é apenas ato, é apenas fazer alguma coisa errada.
E como pastor já recebi um monte de perguntas, um monte de crentes perguntando: isso é pecado? Fazer isso é pecado? Fazer aquilo é pecado? Fazer isso é pecado? As pessoas encaram o pecado somente como atos, como coisas que fazem. Mas o pecado é muito mais grave do que isso. O pecado é muito mais grave do que cometer atos pecaminosos, do que cometer atos errados. Cometer atos errados faz parte do pecado. Mas o pior elemento de definição do pecado é o estado. O estado de pecado em que todos os seres humanos vêm ao mundo. Para mostrar um pouco a diferença, vamos ver a diferença entre estado de pecado e atos de pecado. Vamos supor que uma pessoa esteja, um bebezinho que está nascendo hoje, tá? Um bebezinho que está nascendo hoje, saiba que ele está nascendo em pecado, em estado de pecado. Ele não tem nenhum ato consciente de pecado. Ele tem estado, ele nasceu em estado de pecado. Se esse bebê crescer, virar homem, viver 100 anos e morrer aos 100 anos, sem cometer nenhum ato de pecado, nenhuma mentirinha, nenhum ato de pecado, ele ainda vai para o inferno, porque ele é um pecador que veio ao mundo em estado de pecado. Mesmo que não cometa nenhum ato de pecado, o pecado habita nele. Não é porque não comete nenhum ato que o pecado não está aí. O pecado está aí, independente de alguém não cometê-lo, não praticá-lo, não transformar esse pecado em atos concretos de pecado, atitudes visíveis e palpáveis de pecado. Está vendo a diferença? Como o estado de pecado é muito pior do que atos de pecado? Pelo estado de pecado, toda a humanidade vai para o mesmo inferno e vai para o mesmo lago de fogo e de enxofre, independente dos atos que cometeram. Porque dentre a humanidade condenada, tem condenados que cometeram atos de pecado mais grave, e tem condenados que cometeram atos de pecado menos graves. Existe isso. Existe pecadinho e pecadão, existe. Deus só não leva isso em consideração na hora da condenação. Quando Deus vai condenar, Ele não está nem aí para o pecado ou pecadão, está aí pelo estado do pecado da pessoa. É por isso que ela é condenada. Independente dos atos que cometeu, é condenado. Isso é muito importante também, porque hoje em dia muitos evangélicos estão se colocando aí como juízes dos pecadores, ao invés de se colocar como testemunhas de Cristo, pregadores do evangelho diante dos pecadores, estão se colocando como juízes diante dos pecadores. Aquele ladrão, aquele é homossexual, aquele é isso, e apontando o dedo, atirando pedra. Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o crente soberbo vai parar no mesmo inferno do ímpio homossexual que ele condenou enquanto estava aqui na vida. Vai viver com ele na eternidade no lago de fogo e de enxofre. Porque Deus resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes. Então, amados, atos de pecado são indiferentes. Podem ser
pecados graves, gravíssimos ou menos graves, não importa. Agora, o estado de pecado é que leva as pessoas para a condenação. O que leva as pessoas para a condenação é o estado de pecado. E para a mesma condenação, lá no lago de fogo e de enxofre, não vai ter um lugar onde aqueles que cometeram pecados mais graves serão castigados mais, terão castigos piores do que aqueles que cometeram pecados menos graves, eles terão castigos mais leves. Não existe isso. Não existe isso nem no inferno, nem no lago de fogo e de enxofre. Todos receberão o mesmo tipo de castigo por toda a eternidade, o mesmo tipo de condenação por toda a eternidade, independente dos atos que cometeram. Porque, repita essa frase depois de mim, todo pecado é injustiça. Não importa a gravidade, todo pecado é injustiça e Deus é justo. Deus não tolera nenhum tipo de injustiça. Deus não tolera nenhum tipo de injustiça. Deus é justo. Quando Deus elaborou a obra da salvação, Ele elaborou a obra da salvação para que por meio dessa obra, o maior milagre de Deus fosse efetivado na vida de um grupo de seres humanos que são chamados na Bíblia os eleitos de Deus. Aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos. Aqueles que Paulo definiu em Efésios 1:4 como aqueles que foram escolhidos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Esse grupo, mediante a obra da salvação, é um grupo de pessoas que serão transformadas a partir da sua conversão, a partir do primeiro minuto da sua conversão, essas pessoas são transformadas de pessoas injustas, que toda a humanidade é, em justos, em pessoas justas. Este milagre de transformação de alguém injusto em alguém justo se chama, dentro da obra da santificação, se chama de, repita depois de mim aí, justificação. É por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 1, dizendo assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados. Agora, o que é ser justificados? Justificados é ser milagrosamente tirados espiritualmente, portanto invisivelmente, tirados espiritualmente por Deus do estado de pecado em que nós viemos ao mundo e transportados para o estado da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O estado do pecado em que viemos ao mundo é o estado de condenação, e o estado da graça é o estado de salvação.
Paulo disse isso usando outras palavras, em Colossenses 1, 13 e 14. Dizendo que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O império das trevas é o estado de pecado. Ele se chama império das trevas porque todas as pessoas que estão no estado de pecado, porque ainda não são convertidas, elas estão sob o império de Satanás. O diabo domina sobre elas, como está escrito em 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. E também escrito em Efésios 2:2, aonde as pessoas que estão no império das trevas, as pessoas que estão vivendo as suas vidas no estado de pecado, elas estão seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. As pessoas continuam no estado de injustiça, que é o mesmo estado de pecado, é o mesmo estado de condenação eterna. O que Paulo chamou de o reino do Filho, olha, houve um transporte. Como foi esse transporte? Não foi físico, não foi um transporte físico, não foi um transporte material. Nós estamos aqui no mesmo lugar, na mesma terra, no mesmo planeta, em que todos os demais pecadores também estão. Mas espiritualmente, portanto invisivelmente e misteriosamente, mas realmente, fomos transportados daquele estado do império das trevas. Nós estamos agora em outro estado, o reino do Filho. O diabo não tem domínio mais sobre nós. Quem tem domínio sobre nós agora é Jesus. Ele é o nosso rei. No reino do Filho, o Filho é quem tem domínio sobre nós. Jesus é quem tem domínio sobre nós. Lá no império das trevas, no estado de condenação, no estado de pecado, nós éramos injustos diante de Deus. Como aqueles que lá estão, continuam sendo injustos diante de Deus. Mas agora, no reino do Filho, no estado da graça, no estado de salvação, nós fomos justificados. E no reino do Filho, nós somos chamados de justos. E o tema que nós estamos abordando aqui em Neemias 12 hoje é a alegria dos justos. A alegria dos justos. Nós vamos colocar alguns elementos importantes aqui sobre essa alegria dos justos, porque os ímpios, os injustos, os que estão ainda no pecado, eles também são gente alegre, estão muito alegres por aí. Agora mesmo vai todo mundo se alegrar no Catar, vão se alegrar na Copa, vão se alegrar, estão se alegrando nos shows da vida, estão se alegrando com as músicas do mundo, estão se alegrando nas boates, estão se alegrando nos bailes, até os idosos aí nos bailes da terceira idade, pegando AIDS para tudo quanto é lado. Estão se alegrando no alcoolismo, estão se alegrando nas drogas, estão se alegrando na prostituição, estão se alegrando na promiscuidade. Amados, a humanidade vive em festa, eles vivem se alegrando, eles não estão tristes. Eles não estão tristes não, por estar em pecado. Eles estão muito alegres aí no mundo tem muita alegria. Só que essa alegria do mundo não é, nem tem comparação com a alegria dos justos. Não tem comparação. Por isso vamos ver
a diferença ou as diferenças entre a alegria dos justos. Note que eu coloquei no singular, eu não coloquei as alegrias dos justos, eu coloquei a alegria dos justos. A alegria dos justos é uma alegria singular, enquanto que as alegrias dos ímpios são alegrias plurais. Eles têm uma pluralidade de alegrias, eles têm uma pluralidade de coisas em que eles se alegram, mas eles não têm essa alegria singular dos justos. Aleluia. Muito bem, esse texto que nós lemos hoje aqui de Neemias capítulo 12, ele está dentro aí do último bloco do livro de Neemias, que toma os 3 últimos capítulos, né? Neemias 11, 12 e 13. E o título desse último bloco aí, repita, reorganização da capital. Lembrando, o livro de Neemias foi escrito no período da restauração, em que o povo de Israel voltou do cativeiro de 70 anos na Babilônia. E eles tiveram que reorganizar, reconstruir todo o país, todas as cidades que foram destruídas e a capital Jerusalém, que também havia sido destruída. O templo que Salomão havia construído, que também fora destruído, eles tiveram que reconstruir tudo. E esses últimos 3 capítulos de Neemias tocam em 3 pontos importantes que fizeram parte da reorganização de Jerusalém como capital da nação do antigo povo de Deus, ainda na antiga aliança, antes de Cristo. Muito bem. Esses 3 capítulos estão divididos da seguinte forma. O capítulo 11, que nós vimos no sábado passado, o título, repita depois de mim, Habitantes de Jerusalém. Pessoas que voltaram da Babilônia, foram escolhidas para morar em Jerusalém. E os outros que não foram escolhidos para morar em Jerusalém, deveriam morar nas outras cidades da nação, ok? Hoje nós lemos o capítulo 12, cujo título é, diga, Situação dos Levitas. Vou explicar por último aqui, já que é o capítulo de hoje. E o capítulo que nós vamos ver na semana que vem, pela graça de Deus, sábado que vem, encerrando o livro de Neemias, o capítulo 13, diga, Purificação da imundície. Esse povo que voltou da Babilônia teve que se purificar das imundícies pelas quais eles foram condenados a ficar 70 anos escravos na Babilônia. Uma delas foi a seguinte, uma dessas imundícies foi que eles tiveram casamentos mistos. Casamentos mistos. O que são casamentos mistos? Quando uma pessoa de Deus se casa com uma pessoa que não é de Deus. Isso é um casamento misto. Um casamento que tem uma mistura entre luz e trevas. Luz e trevas não se misturam. É por isso que esses casamentos dão errado. E o que aconteceu com eles aqui, uma coisa tremendamente histórica, no capítulo 13, eles tiveram que se separar de todas as pessoas estrangeiras com as quais eles haviam se casado. Isso fazia parte da sua purificação, da purificação das suas imundícias. Já pensou? Coisa gravíssima, mas isso está lá no capítulo 13, que nós vamos ver no próximo sábado, encerrando o livro de Neemias. Hoje no capítulo 12, o que nós lemos aqui nesses 47 versículos, foi a situação dos levitas.
Levitas, como a própria palavra diz, são todos descendentes de Levi. Quem foi Levi? Levi foi um dos 12 patriarcas, um dos 12 filhos de Jacó. E dentre os 12 filhos de Jacó, a tribo de Levi foi escolhida por Deus para ser a tribo sacerdotal, a tribo de sacerdotes. E eles então seriam, sacerdote significa, entre outras coisas, sacerdote significa intercessor. Eles seriam intercessores dos seus irmãos que faziam parte das outras 11 tribos. Por isso, na antiga aliança, existia uma tribo sacerdotal. Os homens das outras tribos, das outras 11 tribos, não podiam ser sacerdotes. Somente os homens da tribo de Levi podiam ser sacerdotes, porque foram escolhidos por Deus para ser intercessores diante de Deus em favor dos seus irmãos. Ok? Olha, quando Jesus veio, Jesus mudou isso. Jesus mudou isso. O novo povo de Deus, o povo da nova aliança, que não se chama mais Israel, que se chama igreja, a igreja de Jesus Cristo, nós temos, está escrito em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2, nós temos um único sumo sacerdote que se assentou à direita da majestade do Pai na glória. O nome dele é Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, por isso Jesus é o nosso intercessor, que está, como está escrito em Romanos 8, intercedendo por nós à direita do Pai. Aleluia. E Paulo também diz em 1 Timóteo capítulo 2, né? Intercessor é a mesma coisa que mediador. E Paulo escreveu ali, né? A palavra de Deus declara que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. O único mediador entre Deus e os homens. E Jesus então não instituiu mais na nova aliança, não tem aqui ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal da nova aliança é o ministério de Jesus sobre nós. Aleluia. Ele intercede por nós. Não precisamos de outro sacerdote, porque Jesus é o nosso sacerdote, como Deus disse para ele, citando o Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que na nova aliança não existe ministério sacerdotal. Existe o ministério, os 5 ministérios citados em Efésios capítulo 4, versículo 11, que são profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são 5 ministérios, não tem sacerdotes. Esses são 5 ministérios na nova aliança. E quem é o sacerdote? Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Jesus está intercedendo por nós ao Pai, ok? Agora alguém podia dizer assim, mas nós também não intercedemos? Claro, enquanto nós estamos aqui na terra, nós também temos o ministério dado por Jesus para orarmos por todos os homens e orarmos uns pelos outros. Aleluia.
Mas nós fazemos isso como? Em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus, canalizando para o sumo sacerdócio de Jesus as nossas orações, as nossas intercessões. Glória a Deus. É assim que funciona a nova aliança. Por isso que na nova aliança, olha, levitas não existem. Não há levitas na nova aliança. Porque na nova aliança, nós não somos descendentes de Levi. Na nova aliança, nós somos propriedade exclusiva de Jesus. E Jesus nem era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, que na antiga aliança não era sacerdote. Tá? Ele é o leão da tribo de Judá. E é ele que hoje é o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, o nosso intercessor. Hoje não existem mais levitas. Levitas era lá da antiga aliança. É muito bom dizer isso, porque até hoje nas igrejas, tem igrejas evangélicas, muitas delas, que fica chamando aí que quem canta e toca instrumento em igreja é levita. Não é, mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então nós temos que dizer a verdade. Não são levitas, não existe levita. Quem canta e toca em igreja são cristãos. Cristãos que tocam e cantam junto com o povo de Deus, para que todos louvem a Deus, para que todos glorifiquem o Senhor, para que todos exaltem juntos o nome de Deus. Simples assim. Amados, o evangelho é simples. Quando as pessoas complicam, aí ele perde o poder de salvação. Vira doutrina religiosa e humana. O evangelho da salvação é muito simples. Nós não temos uma multidão de sacerdotes, nós temos um sacerdote sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e isso nos basta. E aqui na terra nos reunimos em nome dele para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome, para aprender a sua palavra, o seu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Mas aqui no capítulo 12 de Neemias, como eles ainda estavam na antiga aliança, os levitas tiveram que ser reorganizados, assumindo cada um o seu posto, para continuar o culto da antiga aliança, que não havia ainda acabado, mas que havia sido adiado, havia sido interrompido por 70 anos, quando eles estavam no cativeiro babilônico. Quando todo o povo de Israel, inclusive os sacerdotes, os levitas, estavam lá na Babilônia, eles não realizaram nenhum culto ao Senhor, nenhum culto a Deus lá na Babilônia, porque eles estavam numa terra estranha. Portanto, quando eles voltaram de lá, eles então reativaram as suas congregações, reativaram o culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foi isso que nós lemos hoje aqui, né? A situação desses levitas no capítulo 12, e o lugar principal onde eles ficavam era a cidade de Jerusalém, a capital, onde estava construído e foi reconstruído o templo que eles dedicavam ao Senhor. Muito bem, essa foi a situação dos levitas, e esses 47 versículos estão divididos dessa forma, né? A lista dos levitas, versículos de 1 até o 26, e depois a dedicação dos muros de Jerusalém, que foram reconstruídos. Eles tiveram que dar uma volta, cantando coros de louvor, né? Um grande coral de louvor, e cantando com todos os instrumentos musicais, cítaras, alaúdes, trombetas, trompetes, tocando ao redor dos muros
até voltar para dentro de Jerusalém, consagrando a cidade a Deus, consagrando os muros da cidade ao Senhor, porque isso ainda fazia parte da antiga aliança que estava valendo, porque Jesus ainda não tinha vindo. Glória a Deus. Quando Jesus veio, tudo isso acabou, a antiga aliança acabou. O templo, Jesus disse logo para os apóstolos, isso aí não ficará pedra sobre pedra, porque esse templo é da antiga aliança, na nova aliança não tem mais isso. Na nova aliança, nós é que somos o templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em nós, que somos seus templos vivos. Amém? Dentro do que nós lemos aqui nesses 47 versículos, né? O Espírito de Deus me levou a meditar com vocês neste versículo de número 43. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Leiam vocês agora, bem forte. Aleluia. Baseado nesse versículo está o nosso tema de hoje, a alegria dos justos. A alegria dos justos, ela é uma alegria produzida por Deus. Primeiro aspecto, essa alegria dos justos é uma alegria produzida por Deus. Bem no meio desse versículo está essa frase aqui, vocês vão repetir depois de mim, ó. Deus os alegrara com grande alegria. Estão vendo? Não eram pessoas que os estavam ali alegrando. Uma vez, quando eu não era pastor, eu estava numa igreja e o pastor falou para mim: Edivaldo, toca umas músicas aí para alegrar esse povo. Alegra esse povo. O povo está triste. Eu falei assim: peraí, eu tenho que alegrar esse povo? A música tem que alegrar esse povo? Se Deus não alegrar esse povo, eu não alegro e a música também não alegra. Porque se eu alegrar esse povo, essa não é a alegria dos justos, porque a alegria dos justos não é uma alegria que nenhum homem produz, é uma alegria que Deus produz neles. Se é a música que alegra esse povo, então essa alegria não é a alegria dos justos, porque os justos não são alegrados pela música, são alegrados pelo Senhor. Os justos não cantam para se alegrar, eles cantam porque já estão alegres. Eles cantam porque o Senhor os alegrou. O Senhor os alegrou. Os justos não têm motivo nenhum mais nessa vida para estarem tristes. Tanto que no livro dos Salmos nós lemos que quando o justo vier para a congregação, né? Porque olha só, a filosofia errada que criaram por aí nas denominações, que as pessoas vêm para a congregação, né? Elas vêm para a congregação tristes, abatidas, cansadas de uma semana de trabalho, de muitos problemas, e chegam aqui e a gente tem que trabalhar então para alegrar essas pessoas. Completamente errado isso. Isso está completamente errado. A palavra de Deus diz que quando a pessoa vem para a congregação, ela já tem que entrar nos seus átrios com júbilo. Antes de entrar nos seus átrios com júbilo, antes de sair de casa, ela já tem que
dizer assim, juntamente com Davi no livro dos Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os justos trabalham como qualquer pessoa trabalha. Os justos enfrentam problemas, circunstâncias, situações como qualquer pessoa enfrenta. Só que os justos têm uma coisa que qualquer pessoa não tem. Os justos têm Deus habitando neles. E Deus os alegra em todo o tempo. Por isso, nesse mesmo livro de Neemias, um livro, parece ser um livro tão sério, esse livro de Neemias aqui, parece ser um livro assim, tão, vamos usar a palavra assim, meio que insosso, parece que não tem muita coisa para se falar aqui dentro desse livro de Neemias. E no entanto, a alegria que o Senhor produz em nossas vidas é um tema importantíssimo dentro do livro de Neemias, que em outro capítulo que nós já passamos, Neemias falou para o povo assim: olha, a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor, Deus produz alegria naqueles que lhe pertencem. Por que Deus produz essa alegria? É uma coisa tão interessante. Por que Deus produz essa alegria? Olha, a alegria é um elemento ligado, um dos elementos ligados à alma humana. A alma humana foi criada por Deus para, entre outras coisas, se alegrar. Se alegrar. A alma foi criada para se alegrar. A alma não foi criada para se entristecer. Tristeza não é bom. Tristeza não é bom. Mas nós sentimos tristeza. Quando que nós sentimos tristeza? Diante de alguma circunstância que acontece, a nossa alma reage. Diante dessa coisa negativa, dessa coisa trágica, dessa coisa ruim que aconteceu, a nossa alma, ela capta essa realidade, manifestando esse sentimento de tristeza. A tristeza é natural, é para todas as pessoas, tá? Para todas as pessoas. Jesus ficou terrivelmente triste lá no Getsemane, e ele falou isso para Pedro, Tiago e João, seus apóstolos mais íntimos. Jesus disse para eles assim: olha, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e orai e vigiai comigo. Mas eles acabaram dormindo, Entendeu? Mas Jesus estava ali, sentindo essa tristeza mortal. Minha alma está triste até a morte. Por que Jesus estava sentindo isso? Porque ele sabia o que ia acontecer com ele no dia seguinte. Era a hora do sacrifício crucial para a nossa salvação. Jesus teve que enfrentar isso e não foi fácil para ele. Mesmo sem ter nenhum pecado, a alma de Jesus foi tomada de grande tristeza. Tristeza é natural, mas ela não é um sentimento bom. Por isso que as horas tristes que Jesus teve que passar ficaram conhecidas como, repita depois de mim aí, paixão de Cristo. Por que aquelas horas de sofrimento e de grande tristeza se chamaram de paixão? Porque a palavra paixão vem do latim passio, que significa alguma coisa que vai passar, alguma coisa passageira, alguma coisa passageira. Jesus disse que naqueles dias, Jesus disse para os seus discípulos: vós também vos entristecereis.
Mas ao terceiro dia, quando eu ressuscitar, vós vos alegrareis novamente. Aleluia. Por que se chama paixão de Cristo? Porque não é uma coisa que Jesus ia ficar para sempre naquela tristeza, para sempre naquele sofrimento. Ele teve que passar por aquilo, graças a Deus, que Jesus passou por aquilo para que nós fôssemos salvos. Ele teve que passar por aquilo, por aqueles momentos terríveis, mas aqueles momentos terríveis já passaram. Ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos, está vivo para nunca mais morrer, a morte não tem nenhum domínio sobre ele, o pecado não tem nenhum domínio sobre ele, o diabo não tem nenhum domínio sobre ele, o mundo não tem nenhum domínio sobre ele, tristeza nenhuma mais tem nenhum domínio sobre Jesus. Jesus é a nossa alegria. Por isso a alegria é uma das virtudes que o próprio Deus produz em nós. Tá? Produz em nós. Porque a verdadeira tristeza que nós experimentamos nessa vida foi a tristeza de viver sem Deus. Foi a tristeza de viver sem Jesus. Quando não éramos convertidos, quando não conhecíamos o Senhor, e pensávamos que estávamos alegres, como as pessoas do mundo estão. Elas pensam que estão alegres, mas elas estão numa situação de terrível tristeza, porque não tem Deus as alegrando com grande alegria. Uma das coisas que Deus faz, portanto, na obra da salvação, é isso que está escrito nesse versículo, é nos alegrar com grande alegria. A alegria é um fator de proteção para as nossas almas, porque a alma que entra na tristeza, se ela se aprofundar nessa tristeza, ela vai para a depressão, e se ela se aprofundar nessa depressão, ela vai triste até a morte, e depois vai ficar triste por toda a eternidade no inferno e no lago de fogo de enxofre. Que tristeza a humanidade inteira vai passar, humanidade que agora fica se alegrando com falsas alegrias, e Jesus mandou um recado para eles, dizendo assim, ó, ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Mas benditos vós que agora chorais pelo processo de santificação, que não é fácil, mas vos alegrareis, recebereis alegria incomparável na glória eterna de Deus. Isaías disse, a alegria eterna coroará as nossas cabeças. Tristeza e prantos, gemidos fugirão, e a alegria coroará a nossa cabeça. Verdadeiros filhos de Deus são pessoas nas quais Deus os alegra com grande alegria. Nós não precisamos ter motivos externos de alegria. Tem gente que tem que ir para a república do stand-up para ficar rindo daquelas piadas sujas e de mau gosto. Tem gente que tem que levar as crianças no circo para ver a palhaçada e achar graça. Ah, porque a criança tem que se alegrar, mas quem tem que alegrar a sua criança é Jesus. Se Jesus não alegra a sua criança, o que o palhaço faz não vai adiantar nada. É palhaçada. É Jesus que alegra a alma, é Deus quem alegra a alma. A alegria é fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A alegria do Senhor, por isso Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor.
Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.